aqui o capítulo 7. Trabalharemos adjuntos adverbiais e aposto evocativo. O aposto evocativo eu vou deixar para a gente trabalhar na volta do recesso, tá? Onde a gente vai fixar um pouquinho os adjuntos adverbiais na aula de amanhã. Vou preparar uns exercícios no caderno. E aposto evocativo vou deixar para o retorno, tá? A volta do recesso escolar. Então, a tarefa de hoje era para vocês fazerem da página, onde tem um texto, página 26, uma reportagem. Então, era para fazer página 27, 28 e 20, até 30, não é isso? Foi esse o pedido da tarefa do dia de hoje. Então, olha bem, na reportagem que foi colocada, que vocês leram em casa, fala sobre as leis que regem o trânsito no Brasil, né? Onde vocês leram e acredito que tenha dado para entender, para vocês fazerem a interpretação. Então, o texto em cima da página 26, lá em cima, eu queria que algum aluno lesse para mim esse parágrafo que tem antes do texto 1, que é a reportagem. Quem pode ler, por favor? Miguel Paiva? Como você deu na abertura, as leis que regem o trânsito no Brasil passaram por diversas mudanças ao longo dos tempos. O texto que você lerá a seguir é uma reportagem publicada em 2010. Quando completou um século do surgimento das primeiras regras de trânsito no país, leia a reportagem e observe como essas modificações foram acontecendo até chegar ao Código de Trânsito Brasileiro, que existe atualmente, o qual está em vigor desde 1998. Obrigada, meu lindo, pela sua ajuda na leitura. Bom dia, professora. Bom dia, meus alunos que estão entrando. Já abri aqui a sala para vocês entrarem, habilitei. Bom dia. Então, na página anterior a essa, na página 25, 24 e 25, que tem introduzindo o capítulo, conforme o Miguel de Paiva leu, faz algumas reflexões, né? Ao andar por ruas ou estradas brasileiras, você já deve ter se deparado com diversos tipos de sinalização de trânsito, como placas, faixas no asfalto, semáforos. Bom dia para quem está entrando. E aí foi colocado algumas questões na página 25, onde nós não vamos falar, não vai dar para expor, mas eu só vou ler os pontinhos, olha. Ao andar pelas ruas da cidade, você costuma observar as sinalizações de trânsito e pensar sobre o que elas significam? Como elas contribuem para o seu deslocamento cotidiano? No outro pontinho, na sua cidade você se sente seguro atravessando ruas e avenidas a pé? Você utiliza sempre a faixa de pedestres para isso? Justifique suas respostas, né? E o último pontinho, que sugestões você daria para melhorar o trânsito nas cidades brasileiras? Então, algumas questões para a gente ir refletindo, até para a gente se basear no dia a dia. Então, na página 26 e 27 tem o texto, e agora nós vamos à correção da página 27, o número 1, sobre a reportagem, Um século de leis de trânsito. Quem escreveu essa reportagem, sétimo ano? Quem escreveu a reportagem? Renato Machado? Renato Machado. Obrigada aí pela participação. Então, vem na número 1. A reportagem lida foi escrita pelo jornalista Renato Machado para o jornal O Estado de São Paulo. A principal finalidade do texto é: que letra vocês marcaram no X aí? D. Informar ao leitor do jornal. Qual é a letra? D. Letra D, isso aí mesmo que o Miguel Paiva estava lendo. Informar ao leitor do jornal. Então, a resposta está em vermelhinho, letra D, que o trânsito que há hoje nas cidades é resultado de avanços de uma legislação que completou 100 anos. Olha só, para o nosso conhecimento, hein? Isso é bom a gente saber. Então, 100 anos atrás existia carros?
Exatamente. Olha a data que foi colocada a reportagem e olha a data que foi feita. Número 2. De acordo com o texto, as primeiras regras de trânsito brasileiras foram estabelecidas em 1910. Olha aí, 1910, no decreto 8.324. Qual era a letra A? Qual era o objetivo desse decreto? Posso responder? Pode. Posso? Pode, Miguel Eu Jorge. tinha como objetivo colocar as leis na transitividade de quantos veículos, máquinas e pessoas. Ok. Alguém colocou outra maneira aí, outra forma na letra A? Alguém mais gostaria de responder a letra A? Só Miguel Jorge mesmo? Então vamos lá, a resposta na letra A. Temos em vermelho o objetivo do decreto era estabelecer algumas regras, né? Para o transporte de passageiros e de cargas. É a resposta aí da letra A, de acordo com o texto. Na letra B, na época em que o decreto foi assinado, havia muito trânsito de carros particulares no Brasil? Por quê? Não havia. Por quê? Não eram muito famosos os carros. Os carros não eram o quê? Famosos. Famosos? Não tinha muita fama, não era muito Não conhecido. tinha carro, Era não muito tinha utilizado. muito carro no Não Brasil. tinha muito carro, né? Eram poucos carros particulares no país. Também havia poucas ruas, está lá sinalizado no texto, isso aí era só copiar do texto, hein? Havia poucas ruas, poucas avenidas e havia poucos carros particulares. Aí a resposta na letra B, da número 2. Mais conhecido era trem e carroça. Oi? Mais conhecido era trem e carroça. Ali foi citado mais essa parte aí, né? Podemos ir para a página 28. Número 3. No início da reportagem, o jornalista cita, entre aspas, falas de José Ricardo Sintra, ex-comandante do Batalhão de Trânsito do Distrito Federal e especialista em legislação de trânsito. Letra A. Porque, na opinião de Sintra, o primeiro decreto de trânsito brasileiro contribuía para o desenvolvimento do país? Por quê? Quem fez? Ninguém fez? Eu fiz. Opa! Pois só podia andar 12 km por hora? É o quê? Pois só podia andar 12 km por hora? Tem mais coisa que tem que ser colocada aí. Não exatamente isso. Tá, na rapidez. Porque Sintra andava devagar, no caso, né? Mas tem outra. Diga. Porque Sintra já tinha estudos sobre o assunto que se tratava. Pois Sintra já tinha o quê? Conhecimento do assunto que se tratava. Tá, quero ouvir outro. Vamos ver quem se aproxima da resposta. Pode? Ele afirma que o decreto buscava contribuir para o desenvolvimento do país, pois incentivava a criação de novas estradas. É isso aí mesmo, Yuri. Muito bem. Põe aqui em vermelhinho. Então, buscava contribuir. Gente, está lá no terceiro parágrafo isso. Se vocês olharem lá onde fala do Sintra, do José Ricardo Sintra, me parece, eu não estou enganada, está lá no terceiro parágrafo. Então, o ex-comandante afirma que o decreto buscava contribuir para o desenvolvimento do país, pois incentivava a criação de novas estradas. Sétimo ano, eu vou lembrando sempre a vocês da importância da tarefa, hein? Sempre está lá no grupo, no slide, as páginas da tarefa. Sejam verdadeiros estudantes nessa época, nesse tempo difícil que estamos vivendo, nessa epidemia em que o ensino está sendo à distância. Então, que cada um possa levar a sério sempre. A gente não sabe quando isso vai acabar. Não sabemos, não temos essa expectativa, não dá para criar expectativa, a gente pode ter esperança, mas não dá para criar expectativas, né? Então, que vocês busquem sempre as tarefas. Poucos alunos estão respondendo, hein? Aí eu não sei, eu estou longe, eu não estou olhando, não sei se fizeram.
Não sei se estão sentados adequadamente aí para corrigir. E eu vou adiante, hein? Vou dar como atividade feita e realizada. Tanto que toda semana eu passo para a escola o conteúdo dado durante a semana. Então, vamos lá. A letra B do número 3. Para a reportagem, qual é a importância da fala de Sintra? Quem quer responder? Qual é a importância? Pode responder? Pode, meu amor. Pode sim, Miguel. Porque ele era um comandante do batalhão de trânsito do Distrito Federal e assim dava mais credibilidade, porque ele era uma autoridade. Ok, ele dava credibilidade por ser até mesmo um ex-comandante. Joia. Por aí mesmo, Miguel. Ana Júlia quer falar também? Alguém mais gostaria de falar? Apareceu para mim aqui o quadrinho da Ana Júlia. Quer ler? Miguel, então Miguel quer ler? Miguel Jorge? Apareceu um quadrinho. Não. Então vamos lá, o vermelhinho, resposta da letra B, que tem tudo a ver com o que Você pode repetir a resposta da Miguel Paiva respondeu, a letra B. Então vamos lá? A letra A. Não, estou na B. O jornalista, daqui a pouquinho eu volto na A. O jornalista cita as observações de Sintra, porque ele é uma autoridade no assunto, né? Ele é um ex-comandante ali. Então, ele tem uma credibilidade. Gostei aí quando o Miguel colocou, porque é exatamente isso, Miguel Paiva, né? A credibilidade por ser uma pessoa conhecedora, uma pessoa importante, uma autoridade no assunto. Então, para a reportagem, a importância da fala de Sintra é exatamente essa, ok? Vou voltar na letra A rapidinho para o Miguel Jorge, tá? Aí, Miguel. Enquanto isso, eu vou lendo a letra C e a gente vai ver quem é que quer participar aí da aula, dando a sua resposta. No decorrer da reportagem, são citadas outras falas. De quem são essas falas? Tem várias outras pessoas, né? Elas são usadas pelo jornalista com o mesmo objetivo que a fala de Sintra. Justifique sua resposta. Então, são citadas falas de quem? Quem poderia ler aí como resposta? Era só copiar do texto, nada para ser nem pensado, era só copiar. Então, falas de quem? Quem fez? Eu fiz. Opa, vai lá, Ana Júlia, falas de quem? Gilson de Almeida Souza. Ok, de Dilson, de Almeida Souza, de quem mais? E Gilder E acabei a Modesto letra de A. Araújo. Isso, um nome difícil, né? Daqui a pouquinho vai o vermelhinho aí para vocês. Eu já ponho aqui o Júliver, não sei se assim, Modesto de Araújo, e só deles, não é, Ana Júlia? Aham. Agora, elas são usadas pelo jornalista com o mesmo objetivo que a fala de Sintra? É uma outra perguntinha. Sim ou não? São? Ah, já tem a resposta ali. Veja se você colocou assim, Ana Júlia. São usadas com o mesmo objetivo que as de Sintra. E aí tem a justificativa. Olha aí para a gente agilizar. Veja se está batendo com quem fez a tarefa, é claro, né? Que copiar é fácil. Agora, o estudante é aquele que senta, pensa e responde. Pois também fundamentam a reportagem e são proferidas por autoridades no assunto. Então, a resposta só está lá no finalzinho do texto, lá na reportagem, a letra C. Uhum. Ok? Que eu tô copiando. Não fez a tarefa, meu lindo? Não, eu não fiz algumas questões. Nunca faz. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês que eu tenho percebido à distância, tá? As interpretações de texto, principalmente, eu percebo em vocês, hein, no 7º ano, nessa turma. Característica daí. Eu não sei, como eu estou à distância, não estou vendo, mas eu procuro conhecer pela participação. Então, eu vou saber quem fez através de quem participa da aula, quem vai respondendo, eu vou sabendo, ó, esse fez, esse respondeu a questão.
Esse foi, correu atrás da tarefa. E isso é tudo interpretação, está tudo lá no texto, era só ler a reportagem, não tem pergunta nenhuma fora do que tem lá no texto. Se vocês lerem, vocês vão saber disso. Olhem o número 4. Na fala de Sintra, fica claro que algumas regras de tráfego contidas no primeiro decreto eram o contrário do que temos hoje, está até entre aspas. Liste 2 diferenças citadas no texto entre o primeiro decreto e as leis atuais de trânsito. Está tudo bonitinho lá no texto. Quem fez essa? Na primeira legislação. Não previa um limite máximo de velocidade, só de mínimo. Ok, joia. Só um. E a 2, na primeira legislação, falou sobre o quê? Agora temos limite máximo de velocidade que um carro pode percorrer. Não. Ô, Yuri, ainda na primeira legislação, número 2. Ah, tá. Número 2. A buzina... Isso. Pode falar? Pode. A buzina deve ser utilizada a uma distância do outro automóvel. Isso aí, não tem outra resposta, por isso que não adianta nem eu perguntar se tem outra resposta, outro aluno para ler, porque exatamente são essas duas aí na primeira legislação. Não previa um limite máximo de velocidade, tinha um limite mínimo, que era bem pouquinho, né? Vocês lembram qual era o limite mínimo? Acho que era 12. Isso aí, 12, É, isso mesmo. E a segunda, a buzina deveria ser utilizada para anunciar a distância e a aproximação de um automóvel. Então, a todo momento era a buzina, né? Isso na primeira legislação. Vamos ver na legislação... Se o limite fosse 12 km por hora, e se uma pessoa passasse dos 12 km por hora correndo a pé? É um limite mínimo. Não, é um limite mínimo. Ah, tá. Não previa um limite máximo. Olha lá, número 1. Não tinha um limite máximo, era o mínimo, tá? Agora, a legislação atual. Vamos lá, Yuri, você que começou o quadrinho, dê continuidade. Número 1. Agora existem limites máximos de velocidade. Perfeito. Na legislação atual, qual é o limite máximo, pessoal, de velocidade, hein? Depende. Não sei se é 90 ou até 120. Até 120? Para mim era até 100. Era até 120? Eu não sei dirigir. Para mim era até 100, não é 100 não, gente? Professor, por exemplo, vamos supor que é até 120. Por que o carro pode percorrer a 224 km por hora? Se não vai poder utilizar. Ai, meu Deus, bela reflexão, né? Mas eu acho que não é 120 o máximo, não. Vou procurar saber aqui com quem sabe dirigir, que conhece a lei. Diga, Miguel. A Amanda pediu para avisar que a internet dela tá ruim. Ai, poxa vida, temos esses probleminhas, né, meu aluno? Obrigada. A segunda, Yuri, leia a segunda aí sobre a legislação atual. A buzina deve ser utilizada em caso de urgência. Ok, a buzina não é mais como era antes. A buzina é só mesmo em caso de extrema necessidade, de urgência, né? Aí está o quadrinho. Oi. Outra coisa, eu já vi gente, por exemplo, a pessoa, ela tá na contramão, ou a pessoa, tipo, corta a outra pessoa sendo que não pode. A pessoa buzina tão alto, mas tão alto que estoura seus tímpanos. Por quê? Por que não é uma buzina? Só uma buzina, não precisa ficar 20 segundos com a buzina ativada. Pois é, né? Eu também já vi isso. E os motoristas que não têm paciência quando o trânsito está parado? Vai lá na buzina, né? Sem paciência alguma. Então, o motorista de hoje anda muito estressado, né? A gente sabe disso. Então, toda a paciência no dirigir, seguindo toda a legislação é fundamental para o motorista, para que haja um trânsito saudável, né, pessoal? Vamos, professora, na verdade, o meu pai, ele usa a buzina só quando tá lá fora esperando a minha mãe para sair. Ô, Miguel Jorge, seu pai tá aí perto? Tá, por quê? Pergunta para ele qual é o limite máximo de velocidade aí dentro da legislação atual. É 100 ou é 120? Pergunta para ele rapidinho aí e traz a resposta para a gente. Enquanto isso, vamos para o número 5. Perguntou, Miguel? Ele está do seu lado, só se ele estiver do seu lado, né? Tipo, tá longe, não. Ele está aí do seu lado? Ih, Miguel Jorge saiu, não era para sair. Não, peraí. É para se ele estiver do seu lado. Ou quem tiver aí um pai ou uma mãe por perto que saiba dirigir. Qual a velocidade máxima? Veja e responda.
Número 5. Segundo o jornalista, em 1928, um novo decreto teve o caráter de colocar ordem no trânsito. Professor, Oi. Oi. Oi, Vitor Hugo. Oi. Me chamou? a minha mãe disse que é 120, né, mãe? É 120 mesmo? Tá certo. Para mim, 120 é muita coisa, mas tudo bem. Então, 120. Obrigada pela mãe do Vitor Hugo ter dado a resposta. Valeu, Vitor É só Hugo. quando dúvida. Então, vamos lá. Professora, 90 eu acho que é para caminhão. Não, para mim era 100 o máximo. Deve caminhão que vai até 80. É. 80 quando a pista tá seca e 60 quando a pista tá molhada. Algo assim. Isso. Olha como é importante todos nós termos esse conhecimento, hein? Para mim também. Eu vou entrar numa autoescola, vou estudar bastante essas leis de trânsito aí, vocês vão ver. Aí vamos lá, número 5. O que foi determinado por Vai ser essa... logo uma van. Aí vai ser logo uma van e leva a gente para passear. Isso aí, boa ideia. Mas vamos voltar à nossa aula. Vamos lá. O que foi determinado por essa legislação? Quem gostaria de responder a número 5, por favor? Que os veículos circulassem pela direita e instaladas placas com números para serem identificados. Isso mesmo, meu aluno. Joia, resposta corretíssima. Ainda tem uma continuidade dentro do vermelhinho aqui da resposta. Ó. Além disso, dando continuidade aí, essa lei estabeleceu que as ruas fossem sinalizadas e previu a criação de uma polícia das estradas. Aí, se vocês quiserem dar continuidade, tá? Mas o que o Yuri colocou, perfeito. Hoje a Rebeca está? Não estou ouvindo a voz da Rebeca. A Rebeca sempre gosta de participar. Cadê a Eduarda? Cadê? Olha a galera que gosta de responder. Cadê? Sumiu todo mundo, hein? Só escuto voz de 2 ou de 3. Ai. Vamos participar da aula, hein? Será que fizeram a tarefa? Tandararã, hein? Se eu chamar pelo nome, eu descubro direitinho quem fez e quem não fez. Eu fiz ou não fiz, tia? Eu fiz. Sabe o que eu vou fazer? No retorno do recesso, eu vou colocar aqui no meu caderninho, já tem um nome, vou chamar e vou ouvir a resposta. Ah, não respondeu, sendo que é uma interpretação, que está tudo lá no texto, eu já vou imaginar. Não fez a tarefa. Vou anotar aqui no meu caderninho negro, hein? Olha que o meu caderno ele funciona. Se eu não anotar ali, eu esqueço tudo. Vamos dar continuidade. Vamos para o número 6. Vamos lá. Número 6. De acordo com a reportagem, quantos códigos de trânsito o Brasil já teve? Quando cada um deles entrou em vigor? Então, quantos códigos ele já teve? O Brasil já teve 4. Alguém respondeu aí baixinha. Foi voz de menina. Não apareceu aqui para mim quem foi. Fui eu. Ai, Ana Júlia. Estava sentindo falta da Ana Júlia também. Olha lá, Ana Júlia. 4 códigos de trânsito. Agora, quando cada um deles entrou em vigor? Vamos lá, segunda reportagem. Quando? 2 em 1941, 1 em 1966 e o atual em 1997. Aê, aluno! Então a resposta não tem outra, então não tem nem como perguntar para ninguém, porque é exatamente essa, número 6, e depois tem um pontinho, tá? Então já vai aparecer a resposta, eu acho, do pontinho, né, Gabi? Não vai ter que aparecer a resposta do pontinho, eu queria ouvir primeiro. Vou ouvir o pontinho. Que publicação... Se eu posso fazer uma pergunta? Pode, se eu souber responder. Ó, eu já vi pistas que o máximo é 30 km por hora. Tá. E se uma pessoa a pé corre mais que 30 km por hora, ela é multada? Não, a pé não. A pé não, aí é lei de trânsito. Não, a pé não, de forma alguma. Vamos lá no pontinho. Que publicação o jornalista menciona como referência de onde podem ser encontrados esses dados? Super fácil, tá lá no texto. No livro de 100 anos da legislação de trânsito no Brasil. Isso aí, que é organizado pelo Denatran. Muito bem, joia, Yuri, eu agradeço a sua participação, sua responsabilidade nos estudos, parabéns, parabenizo por isso. Então, segundo o jornalista, todos esses dados estão reunidos no livro
100 anos de legislação de trânsito no Brasil, que é um livro organizado pelo Denatran. Agora, deixa aí o número 6, vou deixar um Por favor, pouquinho, pode mandar figurinha no enquanto eu grupo. leio o número 7. Vamos lá. Leia o fragmento a seguir. Gorito, você está aí? Gorito? Eu tô. Leia para a gente esse fragmento aí que tem no número 7, por favor. A cada código, os carros eram obrigados a ter novos equipamentos de segurança, como espelhos, retrovisores e indicadores de direção, setas. Os motoristas também ganharam responsabilidades, sendo obrigados, por exemplo, a prestar socorro aos acidentados. Mas nem todos trouxeram só avanço ao desenvolvimento do trânsito e da sociedade. Obrigada, Gorito. Joia. Eduarda, você está aí, Eduarda? Eu não Liga prestei aí. atenção em nada. Eduarda, liga aí o microfone. Leia a letra Oi, A para a professor, gente, desculpa, por eu tô favor. com um problema no microfone. Esse é meio travado. Dá para ler a letra A ou não dá? Dá para ler? Dá ou não? Não. Oi? Então eu leio. Dá para você ler a letra A? Sim, eu vou ler, só um minutinho. Tem que ser Sassi. rápido. O nosso tempo tem 10 minutos apenas e ele voa. De acordo com a reportagem, quantos códigos de trânsito o Brasil já teve? Não, não, não. Número 7, letra A. No trânsito do fragmento são citados exemplos positivos de avanços trazidos pelos códigos de trânsito brasileiros. A palavra destacada estabelece contraste em relação ao que foi dito anteriormente, pois introduz um exemplo de legislação que não é considerado um avanço. Qual é o exemplo? Em que código de trânsito ele se encontrava? Você fez essa, Eduarda? Sim, eu coloquei. É um artigo do segundo Código de Trânsito. É um artigo do segundo Código de Trânsito do Brasil. Ok, tem mais coisas para acrescentar aí. É um artigo do segundo Código de Trânsito brasileiro. O que mais? Quem fez o restante aí? O motorista poderia recusar passageiros portadores de doenças visíveis, contagiosas, maltrapilhos, delinquentes ou se estivessem em estado de embriaguez. Embriaguez, né? Estado bêbado, embriagado. Então, aí, entre aspas, porque foi retirado como exemplo. Então, temos aí, está perguntando qual é esse exemplo, ele colocou. Muito bem. Letra B. Você concorda com a reportagem? O exemplo apontado é realmente negativo? Justifique o seu ponto de vista. Agora, são todas as 3 últimas respostas dessa página, são todas respostas pessoais. Então, quem gostaria de colocar aí, não tem uma resposta exata. Eu tenho aqui um... Diga, Yuri. Eu não sei se tu não vai concordar comigo, tá? Mas eu vou falar, pode falar? O quê? Letra B? Aham. Pode. Eu não concordo com a reportagem. Uhum. E o exemplo apontado é realmente negativo. Eu coloquei mais ou menos. Pessoas doentes com doenças contagiosas devem se prevenir. Porém, em estados de eu não sei falar essa palavra, professora. Embriaguez. Delinquentes e maltrapilhos não podem sofrer preconceito. Porque agora eu vou colocar um a mais aqui. A embriagado, ele tá fazendo uma coisa boa, porque senão ele não tá dirigindo embriagado. Então ele tá pedindo, por exemplo, ele pediu um táxi porque ele tá embriagado. Muito bem, Yuri. Olha, que consciência sua, hein? Resposta consciente, resposta pessoal sua, né? Tem uma vermelhinha aqui que eu vou colocar, perceber o conteúdo discriminatório do artigo citado. E você percebeu isso aí, porque aqui é realmente uma resposta pessoal. Você concorda ou não? Então, tanto que nem para mim o vermelhinho aqui tem como uma resposta exata, tá? Muito bem, Yuri. Alguém mais gostaria de partilhar aí a resposta da letra B como pessoal? Concorda com a reportagem ou não? O exemplo apontado é realmente negativo? Justifique o seu ponto de vista. Alguém mais gostaria de ler?
Professora? Diga Eu então, Maria não Eduarda. concordo com a reportagem, eu acho um ponto negativo sim, porque, igual o Yuri falou, eu não concordo com a discriminação e eles estão pensando no bem dos outros também, além de pensar neles, porque eles dirigindo embriagado, eles podem causar um acidente, alguma coisa a mais, e além de afetar eles, vai afetar aos outros. Muito bem, por isso que tem placas e placas, né? Se dirigir, não beba, né? Não beba de forma alguma, porque é a sua vida e a do outro em vista, né? No perigo. Muito bem. Agora vamos rapidinho, antes de dar continuidade, a uma chamada rápida. Eu vou dizer quem não está presente, tá? E vejam se eu citei o nome aí, que às vezes está aí, eu não anotei aqui. Arthur Eloy, Arthur Lopes, Carolina, Guilherme Francisco, Gustavo Andrade, Jamile, João Vitor Carvalho. Ah, não, João Vitor está, né? Já era você. O João Vitor Carvalho está? Não. Não mesmo. Matheus Lima, Pedro Almir não está, Pedro Henrique também não. São os alunos faltosos da aula de hoje. O restante, parabéns pela presença e eu agradeço. Número 8 tem. Conforme mencionado no texto, as faixas de pedestre foram estabelecidas no Código de 1966, mas ainda é comum o desrespeito a esse aspecto do trânsito. Letra A. Ao andar na rua, você já presenciou algum desrespeito de motoristas ao limite da faixa de pedestre? O que você pensa sobre esse tipo de atitude? Vamos lá, quem gostaria de ler a sua resposta? Maria Eduarda. Maria Eduarda, vai lá, diga. Eu já presenciei, sim, várias vezes, mesmo com o sinal fechado, passando no sinal, pessoas quase sendo atropeladas. E eu penso a respeito dessa atitude que a pessoa está errada e que ela tem que, sim, respeitar a faixa de pedestre e as pessoas. Ok, obrigada, Maria Eduarda. Mais alguém na letra A? Só mais um? Posso falar? Pode dizer? Pode. Eu coloquei sim, que é errado. Muitas pessoas são cadeirantes, cegos ou têm dificuldade de locomoção. E essas atitudes podem prejudicar as mesmas pessoas. Ok, obrigada. Vamos para a letra... Eu quero falar. Ah, quer falar? Desculpa. Vai lá, Miguel Jorge, ainda na letra A. Vamos. Então, uma vez, aqui mesmo em Resende, eu acho que o sinal estava fechado. E já apareceu no jornal onde um carro, ele caiu no rio e o outro carro, que provavelmente era uma disputa de racha, bateu em um poste. Você viu? E acho que uma pessoa morreu por causa disso. Mas sobre a faixa de pedestre, que está perguntando aqui, você já presenciou algum desrespeito de motoristas em relação à faixa de pedestre? Não também só motorista, e sim como pessoa que quer atravessar mesmo com o sinal fechado. Ok. Na letra B, você considera importante... Oi, quem me chama? Eu esqueci de colocar o exemplo. O exemplo que, quando, por exemplo, o sinal fecha, o carro fica parado na faixa de pedestre. Ah, também é verdade. Isso acontece mesmo. Errado. Você considera... Oi. Isso que o Yuri falou, quando eu morava lá em São Paulo, né? Tinha uma faixa de pedestre, tipo, grandona. E aí um carro parou no meio da faixa de pedestre e a gente teve que atravessar o carro, tipo, no meio da rua. Olha só, e já aconteceu de vocês também assistirem uma cena de que um para e depois um carro, um motorista para e o que está do lado ele avança, ele não para? E já aconteceu isso? Dá uma buzinada, faz uma barulhada lá. Um para e o outro não respeita a faixa de pedestre, o outro não para. Quase que eu fui atropelada uma vez indo para a escola devido a essa situação ali na avenida em frente ao mercado da rodoviária ali, no caminho do colégio.
Um carro parou para eu passar e o outro que estava vindo acelerado, ele estava avançando. Quando o que estava parado buzinou para ele estar atento, que quase que eu sou atropelada. Então, não há respeito por muitos motoristas em relação a isso. Ó, o nosso tempo está terminando, eu quero parar na letra B, mas antes, para amanhã, para a gente adiantar um pouquinho, eu vou colocar no grupo, eu preciso que vocês leiam o texto da página 31 para fazerem apenas a página 32, tá? É só para a gente acabar com essa parte de interpretação antes da gramática. Então, Vai vamos... colocar no slide? Página 31 e 32, vai estar no slide no grupo as páginas de tarefa para amanhã. E para a gente terminar, você considera importante utilizar as faixas de pedestre ao atravessar a rua? Sim ou não? Sim. Sim, né, gente? É super importante a faixa de pedestre. Muita gente atravessa fora da faixa de pedestre. E por que é importante utilizar essas faixas? Pois a rua é o local onde o carro pode percorrer. As faixas são as únicas exceções e por isso temos que atravessar na faixa. Ok, olha bem, não vai dar para eu escutar mais. A minha ideia era terminar toda a correção, mas como temos ainda um minutinho, de repente dá para a gente ir para a página 30, né? Será que dá? Acho que não dá, né, gente? Não dá, porque a número 9 tem mais coisa para falar, mas amanhã